Graça e paz, irmãs. Com vocês aqui, Daniele, das Mulheres Curadas, Casa Amarela. Hoje nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 37, que vai falar os sonhos de José. Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, quando lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos, porque pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele e disse: Não lhes tirem a vida. E acrescentou: Não derramem o sangue. Joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram uma caravana de longe dos ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, e eles levariam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles
Mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao seu pai com este recado: Achamos isto, veja, é a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de panos de sacos e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Minhas irmãs, nesse texto de Gênesis 37, nós temos que aprender que os propósitos que Deus usa, né, para nos dar o fim que nós desejamos podem ser caminhos dolorosos, porque é necessário passar pela dor para viver o propósito, assim como José passou pela dor para viver o propósito que Deus tinha para ele. Então, nesse momento, eu quero agradecer a Deus, porque Ele mesmo durante a nossa dor, Ele fica e permanece conosco, assim como permaneceu na vida de José. Então, mesmo quando as coisas parecerem injustas e que as coisas não acontecem para bem, mas sempre para mal, muitas vezes nós pensamos isso, né? Nós lembramos que o Senhor tem planos para a minha vida e que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Amém.